Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos ao meu canal, onde a gente tem a oportunidade de falar um pouco mais sobre o que está acontecendo no cenário evangélico, sobre interpretação da Bíblia, sobre contexto histórico, enfim. Esse canal fala um pouquinho de tudo a respeito da Bíblia e espiritualidade. E eu relutei bastante para não falar sobre o assunto que eu vou falar, mas não teve jeito. Um monte de gente me perguntando o que eu acho do tal profeta Mirim, profeta Miguel, se ele realmente é um profeta, ele é um falso profeta, ele faz parte do espírito do anticristo. Esse vídeo tem por objetivo trazer um pouco da minha opinião, se ela é importante para você ou não, também tudo bem, deixa aí o seu comentário, sua curtida. E se ele fizer sentido de alguma maneira, compartilhe com as pessoas que você estima. Vamos falar um pouco então desse cenário brasileiro onde um profeta mirim de 14 anos viralizou, simplesmente viralizou não só no cenário evangélico, mas no cenário geral. Todo mundo falando do tal do The King, The Power, The Mender, The Best. O Miguel. É engraçado a gente rir, a gente vê uma série de memes sobre o assunto, mas vamos tentar falar um pouco mais sobre o que a história do Miguel nos ensina. Ensina não só a mim como pai, ensina a nós como cristãos e, num sistema geral, como a história do Miguel, o enredo do Miguel, nos ensina sobre engajamento social. Isso é muito importante. Vamos lá, então, falar um pouco sobre esse assunto. Bom, gente, eu vou dar o meu parecer. Eu não sei se você concorda com ele. Se você discorda, não tem problema. Mas, para mim, todo esse cenário da viralização do profeta Miguel apontam três problemas graves na igreja brasileira. Três problemas graves. O primeiro problema é que nós é que viralizamos aquilo que nós repudiamos. O algoritmo bombou a pessoa do Miguel por causa da nossa do nosso engajamento, do nosso acesso, do nosso repartilhar, do nosso comentário, da nossa crítica. Por que não? Então, o Miguel, para mim, é a ponta do iceberg. Para mim, o pior problema do Miguel não é o Miguel em si, é a audiência do Miguel. E a audiência nos dois sentidos. A audiência que consome o Miguel, que para mim é um grande absurdo. Um povo maduro que tem a Bíblia nas mãos, que tem pastores que ensinam as escrituras, ainda assim consumirem o conteúdo do Miguel, isso é um grande absurdo. Mas um outro absurdo também é que nós que repudiamos aquilo que está acontecendo, e aí eu não quero falar sobre se o Miguel é falso ou não, de repente o Miguel só está representando aquilo que ele aprendeu. E é uma imagem clara. O Miguel ele fala de um jeito, se comporta de um jeito que foi repassado, que foi ensinado. Talvez não intencionalmente pelos pais ou pelos seus líderes, mas de alguma maneira aquele menino admirou aquela imagem de Macedo, né? Aquela coisa de falar com a linguagem marcada, com muita expressão facial, expressão corporal. E eu não quero entrar no mérito da qualidade do Miguel, se ele fez isso de mau caráter, 14 anos, né, ou se ele simplesmente admira e por isso imitou, por isso se tornou isso. Para mim o que me assusta é que a viralização do Miguel se dá pela nossa crítica. De tanto que a gente comenta, compartilha, envia e de certa maneira faz chacota dessa pessoa. Então nós estamos viralizando o Miguel, ainda que nós não concordemos com o que ele está fazendo, a gente está impulsionando ele. A gente está, de alguma maneira, tornando o evangelho. Eu sei que não é bem o evangelho que ele prega, mas nós que cremos no evangelho estamos, de alguma maneira, eh, difamando, nós estamos expondo aquilo que nós cremos para o mundo. Então, se nós aqui estamos viralizando o Miguel, da mesma maneira que o Nicolas foi viral naquela época, naquele vídeo, que foi o vídeo mais assistido do mundo, pela esquerda que o odiava, a gente está fazendo a mesma coisa com o Miguel. Nós estamos viralizando uma piada. E por mais que a gente dê gargalhado do The King, The Power, The Mender, de alguma forma nós estamos colocando ele na vitrine do mundo. E talvez seja inevitável o mundo vê-lo. Mas sem dúvida, nós não precisamos forçar para que o mundo faça chacota do evangelho. Então, aponta para mim um problema pior, a audiência do Miguel. O Miguel em si, ele é um problema menor. Para mim, o maior problema de tudo isso é a audiência dele. Tanto a audiência positiva, a audiência que concorda,
quanto a audiência que critica, porque é essa audiência de haters que tem viralizado o cara. Então, a gente tá lá, ó, fazendo piada, fazendo meme, compartilhando e fazendo chacota de algo que a gente crê. Ah, Thiago, mas não é bem o que a gente crê, ali é o falso evangelho sendo desmascarado. Eu entendo e eu faço isso. Porém, eu creio que é impossível desmascarar o falso evangelho com um meme de uma frase, com uma piada e assim por diante. Então, acho que o primeiro ponto é esse. O problema do cenário da viralização desse tal profeta mirim é a audiência. Primeiro problema. Vamos passar para o segundo problema. Eu não conheço a família do Miguel, não conheço seus pais, mas se eu fosse pai do Miguel, certamente nesse momento eu o protegeria. Me parece que o caso do Miguel é fruto de uma geração sem cobertura familiar. E eu falo isso com muita cautela, porque eu, de fato, não conheço os pais do Miguel, nem sei se ele tem cuidadores, eu não sei realmente da história dele. Mas um jovem de 14 anos sendo exposto de tal medida, na minha humilde opinião, já teria já teria que ter uma intervenção paterna, materna dos cuidadores protegendo ele. "Olha, filho, você é um chamado de Deus, nós acreditamos no teu chamado, nós entendemos o que você carrega, mas é melhor que você recue, nós vamos proteger você, porque a nossa função como pais é proteger a sua integridade física e até mesmo a integridade do evangelho. Se ele está se tornando uma chacota nacional e os pais estão ganhando com isso de alguma medida, isso também revela a ineficiência dos pais, dos cuidadores desse menino. Onde estão os pais dele? Onde estão os cuidadores dele, os familiares dele, para protegerem de tudo isso que está acontecendo? Parece que o menino está sendo ameaçado de morte. Ele sai na rua, as pessoas ameaçam ele, querem bater nele. Cara, meu filho não passaria por isso. Ainda que ele fosse um pregador, ainda que ele fosse alguém com chamado de Deus, isso não tem nada a ver com perseguição do evangelho, tá? A Bíblia diz que seremos perseguidos por pregar o evangelho. Logo, será inevitável a perseguição, a gente sabe disso. Mas não é o que está acontecendo, é uma chacota nacional por algo que não é o evangelho. O Miguel não está pregando o evangelho. O Miguel não está sendo acusado de ser um fiel à palavra. Ele está sendo acusado de ser alguém que distorce a palavra, pelo mundo, inclusive. Então, eu acho que isso aponta uma crise dos cuidadores do Miguel. E por último, em terceiro lugar, eu creio que o cenário de viralização desse profeta aponta a carência de pastores no Brasil. E aí eu digo pastores em vários sentidos. Por exemplo, para que o Miguel faça sucesso, ele precisa de agenda, certo? Pessoas precisam convidá-lo. Agora, que tipo de pastor convida o Miguel? São pastores que pregam as escrituras? Provavelmente não. Provavelmente são pastores que veem no Miguel e aí usam o garoto também. E os pais não pensam nisso. Provavelmente, pastores que usam a figura do Miguel o usam para usufruir, para ganhar dinheiro. Eles até pagam um cachê para o Miguel, mas eles pagam tendo a perspectiva de ganhar o dobro ou o triplo. Então, esses caras precisam se converter. A gente precisa falar sim desse tipo de pastores. Então, para mim, esse caso todo aponta uma crise pastoral. A crise pastoral que recebe o Miguel na sua igreja e a crise pastoral, porque o Miguel saiu de uma igreja, né? Eu não sei qual é a igreja dele, mas ele saiu de uma igreja. A crise pastoral que não discipula um menino desse. Como eu, como pastor desse cara, permito que ele seja impulsionado de tal maneira sem corrigir, sem apacentar, sem cuidar dele? Então, para mim, o caso Miguel aponta uma série de problemas. O Miguel em si, para mim, é o menor deles. O Miguel mostra que nós estamos carentes de viralização, tanto do sentido bom quanto do sentido ruim. Nós impulsionamos aquilo que está, de alguma forma, difamando a nossa fé. Nós não estamos cuidando dos nossos adolescentes. Isso aponta para mim uma crise de paternidade, de família mesmo. E, em terceiro lugar, para mim, isso aponta também como o ensino brasileiro, como pastores brasileiros, como nós não discipulamos, como discipulamos de um jeito ineficiente, ao ponto de não proteger
essa figura que é absolutamente vulnerável. Eu fico pensando o que vai ser do Miguel daqui a alguns anos. Eu oro para que ele permaneça, eu oro para que ele encontre realmente o verdadeiro evangelho. Mas cá para nós, um menino de 14 anos com tamanha perseguição, como ele vai conseguir, se transformar num adulto saudável? Como ele vai passar por esse processo de transição? Eu oro muito para que tudo isso não termine numa piada, como a gente tem feito, e sem criticar também quem tá rindo, quem tá dando gargalhada, quem tá falando The Power e The Manor e beleza. Mas eu fico preocupado com o cenário da igreja, eu fico preocupado com o cenário pastoral, eu fico preocupado com a pessoa do Miguel daqui a 10 anos. O que esse cara vai se tornar? Será que a igreja vai conduzir o coração do Miguel para que ele realmente conheça o evangelho, para que ele se torne de fato um cristão maduro, ou será que a igreja vai continuar ganhando com a figura do Miguel, explorando e depois jogando fora o Miguel, assim como a igreja faz com todas as celebridades que apareceram, mas que também sumiram nos últimos 2 anos?